nós estamos em uma série Nos Passos de Jesus, aprendendo com o Mestre. Na realidade, essa série é uma série que já há algum tempo eu tenho estudado um pouco acerca da vida de Jesus e eu sei que o Evangelho, ele é muito simples e eu acredito que a forma que nós temos que viver esse Evangelho é olhando fixamente para Jesus. O texto que eu escolhi para essa série se encontra em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 11, no verso 1. Diz assim, Paulo falando aos Coríntios, capítulo 11, no verso 1, sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Semana passada eu falei na nossa primeira parte um pouco sobre isso, que normalmente é muito comum nós termos pessoas que imitam outras pessoas, especialmente quando ela admira aquela outra pessoa, seja no modo de vestir, seja no modo de se comportar, num corte de cabelo, numa vestimenta. É muito comum nós vermos isso. Quando alguém quer imitar uma pessoa que ele admira, que ele tem como uma referência. Então, Paulo está trazendo essa responsabilidade à igreja, de que nós precisamos ser imitadores de Cristo. Só que interessante que nesse texto Paulo está se colocando como modelo. Eu acredito que Paulo faz isso de propósito. Por quê? Porque normalmente alguém pode dizer assim, é muito difícil imitar Jesus Cristo. Porque Jesus, ele era Deus. Apesar de ele estar aqui em forma humana, mas ele era Deus, a essência era Deus. Então eu creio que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele se coloca como essa referência. Por quê? Porque Paulo era assim como eu e você. Então, talvez seja mais fácil nós termos essa noção. Paulo era um humano como nós, não era o próprio Deus. Apesar de que Paulo fez muitas coisas, e eu acredito que também é muito difícil imitar o apóstolo Paulo. Mas, no entanto, Paulo está se colocando como essa referência. E, contudo, nós podemos perceber que a direção que Paulo está dando aqui e chamando essa responsabilidade para a igreja é exatamente essa, de nós nos tornarmos imitadores de Jesus. Essa é uma responsabilidade da igreja. Por isso que nessa série nós estamos falando nos passos de Jesus e aprendendo com o Mestre. É com ele que nós temos que aprender. Ele é a nossa referência, né? Porque o cristianismo, ele não é uma religião que produz apenas ouvintes, mas o cristianismo é uma prática que produz imitadores de Jesus Cristo. Pessoas que se tornam discípulos. Você sabe que um discípulo, o significado da palavra discípulo significa seguidor, né? Ou seja, se nós nos tornamos discípulos de Jesus, nós somos seguidores desse mestre. Então temos que aprender com Jesus. E eu falei na semana passada que Jesus, ele é o nosso modelo a ser seguido, né? Não somente admirado. Muitas vezes nós podemos encontrar pessoas que admiram Jesus, que reconhecem que ele foi um personagem muito importante aqui na Terra, mas não segue Jesus. Eles têm uma afeição pelo trabalho de Jesus. Eles conhecem o Jesus histórico. Mas sabe, gente, nós, como igreja, nós podemos conhecer o Jesus histórico, mas também podemos nos relacionar com Jesus pessoal, onde ele se revela para nós, onde ele mostra todo o seu caráter. E é a partir dessa revelação que nós vamos seguindo os passos de Jesus. Lemos o texto de Hebreus, capítulo 12, no verso 2, que fala exatamente sobre ter os nossos olhos fitos em Jesus, ou seja, ter os nossos olhos fixados em Jesus. O escritor de Hebreus está dizendo, os nossos olhos, a nossa direção, o alvo é Jesus. E nós falamos um pouco sobre isso. E também falei semana passada sobre todos os dias. Esse processo, essa ação, essa atitude, é todos os dias nós termos que olhar para Jesus, tentar, pelo menos ir em direção de tentar fazer o que ele fez, falar como ele falava, ser como ele, porque é isso que Paulo fazia. E que Paulo diz, olha, seja meus imitadores. Talvez, a Bíblia não deixa claro, mas talvez Paulo estava vendo a dificuldade que aquela igreja estava tendo para
para seguir Jesus. Então Paulo se coloca como uma referência. Só que isso abrange todos nós. Paulo está se colocando como alguém que é a igreja do Senhor Jesus. Então nós também temos essa responsabilidade. Então, na semana passada, a nossa primeira parte, eu trouxe uma pergunta muito profunda, que é o seguinte: quem é Jesus para você? Eu trabalhei esse ponto semana passada. Quem é realmente Jesus para a sua vida? E a Bíblia fala quem é Jesus. Quando você estuda a Bíblia, você vai ver que Jesus Cristo é a figura central do cristianismo, da nossa fé, né? E é interessante que lá em Mateus capítulo 16, lá do verso 13 ao verso 16, Jesus faz uma pergunta interessante para os seus discípulos. Ele fala o seguinte, ele pergunta para os discípulos: quem os homens dizem que é o Filho de Deus, o Filho do homem? Ou seja, quem a galera aí está falando que eu sou? Jesus faz essa pergunta. E a resposta dos seus discípulos é: olha, alguns estão dizendo que é João Batista, outro Elias, ou ainda Jeremias, né? E outros, um dos profetas, porque você sabe que naquela época, de vez em quando, brotava um profeta. Então era comum, de vez em quando você lê exatamente o Velho Testamento, você vai perceber isso. De vez em quando surgia, e o povo esperava um Cristo. Então, eles ainda não acreditavam que Jesus era o Cristo. E ele faz essa pergunta, mas aí Jesus faz uma pergunta mais específica para os seus discípulos, dizendo: e vocês? Quem dizem que eu sou? E aí Pedro, com todo o seu ímpeto, ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém, gente? Então, eu acredito que Jesus fez essa pergunta não porque ele precisava de uma afirmação. Na realidade, eu penso que Jesus estava ali querendo que os discípulos tivessem a certeza de quem Jesus representava para eles. Essa pergunta de Jesus, eu creio que era para que não houvesse nenhuma sombra de dúvida no coração. É por isso que nós, como igreja, nós precisamos responder essa pergunta no nosso íntimo. Eu falei semana passada que Jesus ele pode ser muitas coisas, principalmente quando ele supre uma necessidade. Jesus pode ser teu herói no casamento, Jesus pode ser o teu herói na área financeira, Jesus pode ser muitas coisas suprindo a tua necessidade. Mas sabe, Jesus é muito mais que isso. Em João capítulo 11, verso 25, falei também semana passada, e eu estou aqui só fazendo uma recapitulação para deixar vocês bem a par, lembrá-los, aqueles que estavam aqui domingo passado. Em João capítulo 11, verso 25, Jesus faz a seguinte afirmação: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus está dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que acreditar em mim, naquilo que eu represento, pode até morrer, mas vai viver. Vai viver. Jesus está falando aqui da vida, de uma vida eterna, de uma vida duradoura. João capítulo 14, o texto que nós conhecemos, né? Jesus também afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, Jesus se coloca como essa ponte. Então Jesus ele representa tudo isso. Só semana passada nós trabalhamos essa pergunta pessoal: quem é Jesus para você? O que ele representa para a sua vida? Porque nós precisamos entender. Nós precisamos ter essa revelação. Então eu acredito que a igreja, nós como os discípulos, precisamos ter essa certeza, porque assim como Jesus perguntou para os seus discípulos, a pergunta continua para mim e para você. Porque se Jesus for alguém importante para a sua vida, você vai dar valor a ele. Se Jesus não é importante, então ele não vai ter valor algum. E Jesus, ele quer ter valor para a sua vida, porque ele é o nosso Redentor, ele é o nosso Salvador. Amém, gente? Então, eu fiz só uma pequena recapitulação do que nós falamos na primeira parte. Mas hoje, nós vamos falar na segunda parte dessa série, e eu trouxe aqui como tema, em seus passos. Amém? Em seus passos. Vamos ler o texto de 1 Pedro, capítulo 2, do verso 21 a 25. 1 Pedro, capítulo 2, verso 21 ao verso 25, diz assim: para isso vocês foram chamados,
pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhe exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaça, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Verso 24. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Aí o verso 25 termina, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Interessante esse texto aqui, porque essa primeira carta de Pedro, ela foi escrita para uns cristãos que estavam vivendo em 5 províncias, numa região que hoje, em 5 províncias romanas, que hoje seria aquela região da Turquia. E Pedro, ele escreve a esses cristãos que estavam sofrendo perseguições, eles estavam enfrentando muito sofrimento. Então, apóstolo Pedro, para ativar, para animá-los, porque a perseguição era porque eles professavam a fé em Jesus Cristo. Então, eles estavam sofrendo perseguições, estavam sofrendo, enfrentando muito sofrimento. Então, Pedro, o que ele faz? Ele procura animar esses irmãos dessa região e escreve essa primeira epístola a fim de que eles pudessem continuar dedicados à sua fé em Cristo Jesus. Jesus continuasse sendo a referência, porque você sabe que muitas vezes, o que acontece quando nós estamos sofrendo tribulações, passando por dificuldade? Muitas vezes a tendência natural do ser humano, da carne, é deixar Jesus de lado. Só na última instância, quando o negócio já você vê que não tem mais saída, que normalmente o ser humano corre para os pés do Senhor. Mas quando está no começo daquelas tribulações, a gente procura outros meios. É natural isso acontecer. Então Pedro, sabendo disso, ele escreve para reafirmar a dedicação, a paixão por Jesus Cristo. Então Pedro mostra que esse sofrimento que esses irmãos estão passando era para provar que a fé deles era verdadeira. Tanto que no capítulo 1, no verso 7, Pedro fala o seguinte, assim acontece, aliás, isso acontece para que fique comprovado que a fé de vocês, ela é mais valiosa do que o ouro puro. E que essa fé é uma fé genuína que vai resultar em louvor e em honra quando Jesus for revelado. Olha só, Pedro está motivando, está dizendo, tudo bem, vocês estão passando por dificuldade, por problemas, mas não esquece, é nos passos de Jesus. Pedro está falando exatamente isso, está dando um exemplo que Jesus suportou tudo aquilo de uma forma com muito sofrimento, morte, né? E aconselha ele que eles sigam, continuem firme no espaço do Mestre, do Senhor Jesus. Então Pedro está nessa epístola aqui, fazendo isso com os cristãos daquela região. Então isso mais uma vez nos mostra, querido, que a nossa direção é Jesus Cristo. Que o nosso caminho, o nosso foco, firmemente olhando para Ele, é nos passos de Jesus. Às vezes, em situações na nossa vida, nós vamos querer seguir os nossos passos por causa de um conhecimento que você tem em determinada área. É muito natural isso acontecer, mas nós temos que entender que a Bíblia está nos dando essa direção. A coisa está difícil, a coisa está atribulada, é muito sofrimento, olha, Jesus é o caminho. É através de Jesus que você vai vencer isso. Porque Ele venceu, Ele pagou um preço, Ele venceu. Então, para que eu e você possamos realmente seguir os passos de alguém, eu acredito que torna necessário nós sabermos quais foram a trajetória dessa pessoa, né? Os passos que ele seguiu. Então, aqui hoje eu quero falar sobre o que Jesus fez. O que Jesus fez para a humanidade. Eu acredito que a primeira ação que nós podemos pontuar aqui daquilo que Jesus fez foi, Ele deixou a sua glória. Porque nós sabemos que Jesus Cristo é Deus.
Lá em Gênesis capítulo 1, quando Jesus, quando está na Bíblia citado lá, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Façamos, está no plural, ou seja, ali já dá de entender que estava presente ali Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu estava vendo outro dia um pregador que eu gosto muito de assistir, porque além de pregador, ele é estudioso, arqueólogo, e ele estava falando uma coisa que eu não tinha parado para pensar ainda, que a Bíblia deixa muito claro que ninguém viu a Deus. Só que quando na Bíblia fala que alguém viu a Deus, não era o Deus Pai, era o Deus Filho, era Jesus. Então, desde lá do Antigo Testamento, as pessoas viam Deus, mas através da pessoa de Jesus. Lembra quando apareceu aqueles 3 anjos para Abraão, que ele ia destruir lá Sodoma e Gomorra? Que 2 foram na cidade e 1 ficou, e a Bíblia diz que era o anjo do Senhor. Então, aquele ali, provavelmente, era a personificação de Jesus Cristo. Porque a Bíblia fala que ninguém viu Deus, mas a Bíblia também fala que pessoas falaram com o Senhor. Então, era essa pessoa, era a pessoa Jesus Cristo, entendeu? Então, a Bíblia deixa muito claro que ele deixou essa posição. Ele deixou essa posição. A Bíblia diz que Jesus deixou seu ambiente de glória para descer à terra e ser achado em forma humana. Então, nós podemos entender que Jesus Cristo, ele abre mão da sua glória. Agora, nós precisamos entender uma coisa. Isso não significa que ele deixou de ser Deus. Não, na sua essência, ele continuou sendo Deus. Mesmo se tornando homem, ele escolheu se vestir na roupagem de um ser humano, viver as nossas dores. Ele sofreu frio, calor, tinha que tomar banho, fazia tudo o que nós fazemos de forma habitual. Então, a Bíblia diz que ele deixou, e passou a ser plenamente um homem aqui na terra. Para nos mostrar, para nos ensinar, para ser esse mestre. A Bíblia diz que ele não cometeu pecado algum. Talvez nesse aspecto, talvez não, certamente, com certeza, nós não vamos conseguir ser igual a Jesus. Mas ele não quer que você seja igual a ele, até porque a nossa natureza já é pecaminosa desde o Éden, desde de Adão. Já é pecaminosa. Então, e por isso que Jesus veio. Por isso que ele veio, para nos resgatar. Agora, eu gosto muito de uma grande lição onde nós podemos aprender esse espaço de Jesus. Se encontra em Filipenses capítulo 2, versos 5 a 11. Diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas ele humilhou-se, Aliás, ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a nós, a seres humanos. E sendo encontrado em forma humana, ele se humilhou. Ele se humilhou e foi obediente até a morte de cruz. E a Bíblia diz: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todos os joelhos se dobrem, no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Para a glória de Deus Pai. Isso aqui é muito poderoso. Paulo está afirmando algo à igreja de Filipenses, que a nossa atitude tem que ser, no mínimo, essa daqui. Olha só a direção de seguir esses passos. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Paulo está afirmando, está mostrando esse caminho. O caminho é esse. Porque ele, sendo Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia ter relevância para ele aqui na terra, porque ele tinha convicção do propósito dele aqui na terra. Ele preferiu se esvaziar dessa posição, da sua grandeza de Deus, se esvaziou e a Bíblia diz, vindo a ser servo. Se colocou aqui para nos servir. Olha só, os passos dele tá muito bem definidos. Está muito bem definido para a nossa vida, a nossa caminhada. Sabe, imagine você deixando todo o seu conforto,
Você saindo de uma zona de conforto, abrindo mão do seu trabalho, da sua casa, lazer, posição social, etc. Abrindo mão para viver uma vida totalmente simples, limitada, né? Uma vida, e tudo isso, uma vida de muita escassez, mas tudo isso por amor. Claro que Jesus não quer que hoje você faça o seguinte: o espaço foi esse, então vou vender tudo que eu tenho, vou abandonar minha família, vou seguir. Não, não é isso. Não é isso. Mas ele está mostrando um caminho aqui de abnegação. Ele deixou a sua glória. Ele deixou tudo aquilo que ele era como Deus. E ele se tornou humilde, humano, servo, em amor, por amor. Esse é o caminho. Esse é o caminho. E você sabe que a humanidade precisa disso. A sociedade precisa desse amor. E eu posso afirmar para você que Jesus, Deus e o Espírito Santo espera que a igreja cumpra esse papel. Somos nós, seguindo o passo de Jesus, que vamos mostrar para uma sociedade que Jesus existe, que Jesus ama, que Jesus é fiel, que Jesus é bom e que tem uma vida eterna para se viver em deleite ao lado, na presença do nosso Deus. Posso ouvir o amém? Amém. Glória a Deus. Na oração sacerdotal de Jesus, está registrado lá no Evangelho de João, capítulo 17, eu gosto muito, porque aqui, esse capítulo, ele me ensina muitas coisas. Mas aqui no verso 4, verso 5, olha só o que Jesus está falando. João capítulo 17, verso 4 e 5 diz: Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti como a glória que eu tinha contigo antes do mundo existir. Jesus está dizendo aqui: olha, eu vim, fiz, cumpri com um propósito, deixei um modelo, deixei um caminho, deixei uns passos para a igreja seguir. Agora ele está reivindicando o lugar dele. Porque nessa oração sacerdotal aqui de Jesus, Jesus está... quando você estuda ela, você percebe que é como Jesus estivesse fazendo uma prestação de conta com Deus e com os discípulos. Uma prestação de conta de tudo aquilo que ele veio fazer, né? E o interessante é que aqui ele fala que ele quer a glória que ele tinha antes do mundo ser fundado. Então isso aqui, na Bíblia, dá mais uma evidência de que Jesus também é Deus. Estava desde lá, né? Bem antes, né? Mas lá no Éden ele já estava na criação do mundo todo. Então, eu creio que a primeira ação que Jesus fez foi essa: deixar a sua glória, abrir mão. Às vezes nós temos dificuldade de abrir mão de certas coisas. Às vezes do nosso tempo. Hoje eu não vou para a igreja, estou cansado. Você não quer abrir mão daquele tempo para vir e cultuar ao Senhor. Às vezes é alguma coisa que você deve fazer. É interessante que normalmente nós temos uma tendência de bate-pronto, de imediato, nós não fazer exatamente o que Jesus fez. Aconteceu um fato interessante ontem comigo, que aí depois eu fiquei refletindo. Eu precisava levar o nosso micro-ônibus numa base da polícia rodoviária para fazer uma inspeção, né? E aí eu cheguei lá com o micro-ônibus e tal, estava lá. De repente chegou um senhor todo barbado, com uma saca de sarrapilha pesada e todo sujo, muito sujo mesmo. Parecia a aparência daquele senhor. O Bruno vai lembrar que o Bruno estava comigo. A aparência daquele senhor, de bate-pronto eu pensei, é um mendigo. Aí eu estava lá no escritório, lá dentro, conversando com o policial, aí ele bateu na porta, aí entraram. Aí eu fui pegar alguma coisa, ele entrou e eu saí, que eu fui pegar alguma coisa no micro-ônibus, não lembro exatamente o quê. Quando eu voltei, ele vinha saindo com um cafezinho, aí ele fez uma pergunta para mim se passava ônibus ali.
Na hora, eu não queria dar atenção para ele, porque na minha cabeça, assim, um mendigo, eu estou ocupado, eu preciso resolver esse negócio aqui, até porque eu tinha um compromisso, já estava meio em cima da hora e tal. Mas eu falei, pelo menos eu fui educado, no mínimo, né? Digo, olha, eu não conheço aqui a rodovia e tal. Aí tá, eu entrei. Na minha cabeça era um mendigo, porque a aparência dele. Aí eu entrei, fiquei lá e tal, e tal. Aí, de repente, o policial que estava me atendendo lá comentou com outro, rapaz, aquele senhor ali parece um mendigo, né? Mas é um caminhoneiro, o caminhão dele quebrou. Estava lá para Valinhos, ele veio aqui em Campinas para consertar e estava na estrada pegando carona e tal e tal. Na hora, veio assim, tipo, caramba, eu julguei como um mendigo, meu Deus. E aí, de imediato, eu fui falar com ele. Eu disse, para onde você vai? Porque, olha só, eu estava na Bandeirantes e na minha cabeça eu estava na rodovia Anhanguera. Não sei por quê. Rápido, eu sabia que eu fui para Bandeirante, era lá que tinha o posto. Só que eu pensei assim, ele quer ir para um posto. Eu digo, eu estou aqui na Anhanguera e tem um posto antes do pedágio, aqui na Anhanguera. Aí eu digo, eu deixo ele lá no posto, aí faço o retorno e venho para casa. Só que aí eu falei, eu te levo lá. Só que depois eu pensei, cara, eu não estou na Anhanguera. E agora? O posto é depois do retorno. Se eu passar do retorno, eu vou ter que passar pelo pedágio. E aí o retorno é lá na... Aí eu fiquei lutando, eu levo ou não levo? Levo ou não levo? Mas eu já falei que eu levo. E agora, Senhor? E agora, Senhor? E agora, Senhor? Eu levo ou não levo? Pô, se eu levar, eu vou ter que passar no pedágio. E aí o pedágio de carro normal é R$10,50. De micro-ônibus, que é 2 eixos, é R$21. Digo, é 21 para ir e 21 para voltar. 42, Senhor. E aí? Eu levo. Aí eu digo, quer saber? Eu levo. Vou fazer uma boa obra aqui. E eu confesso para vocês, eu não estava pensando na ministração que eu ia fazer hoje. Não estava. Sinceramente, eu vim pensar depois. Eu digo, cara... E eu vim pensar com pesar, sabe por quê? Porque a minha primeira reação não foi ajudar. E depois eu fiquei pensando, a nossa reação normalmente é assim. Normalmente é assim. A primeira reação a gente julga. É o mendigo. Não vou ajudar. Só que aí eu fui... Aí... Passei pelo pedágio, fui lá na frente do Hopi Hari, eu coloquei no Waze para ver se tinha algum subterfúgio, se dava para me fazer algum lugar para não passar pelo pedágio. Eu digo, 37 quilômetros para ir lá e voltar. Eu digo, toma ali, além do pedágio, combustível. Me lasquei nessa. Mas eu vou ajudar. Eu falei, não, vou ajudar, vou fazer uma boa obra. Aí fui, conversando com ele, mestre, você é da onde? Tal. Aí ele queria que eu deixasse até num posto antes do pedágio. Eu digo, mas se eu lhe deixar aqui, de qualquer forma eu vou ter que ir para lá, porque o retorno é só depois do pedágio. Vamos, já estamos aqui mesmo, vamos lá. Aí fui lá, quando eu deixei ele lá, no Terra Azul, e era próximo, ele disse que o caminhão dele estava lá, né? Digo, tá, deixei ele lá, aí eu ia fazer a volta, aí ele falou assim, olha, me dá o teu Pix aí, que eu vou abençoar a igreja. Eu digo, não, mestre, não esquente não, já estava, né, pensando, vacilei, primeiro joguei ele como mendigo, então eu tenho que pagar esse preço mesmo. Eu digo, não, mas não é para você não. Eu digo, é para a igreja. É para a igreja, eu quero abençoar a igreja. Aí eu perguntei, Bruno, ele sabe ler inglês? Porque no ônibus está Past Church. Ele sabia que era igreja. Né? Até julguei isso, né? Caminhoneiro não sabia falar inglês. Aí o Bruno falou, não, eu que falei para ele que nós... tá, entendi então. Então, olha só, gente, por que eu estou falando isso aqui? Porque é muito natural. E a grande pergunta é, será que Jesus agiria como eu agi? De bate-pronto já julgar o cara como um mendigo? Sabe, são esses parâmetros que nós precisamos analisar. Como é que Jesus agiria? Como é que Jesus ia agir naquele momento? E é esses parâmetros que nós precisamos avaliar e é esses parâmetros que nós precisamos tomar para a nossa vida. Jesus faria assim, porque na Bíblia mostra que ele fez assim, ou a característica de humildade seria... Então, está entendendo? Nos passos de Jesus, aprendendo com ele, são essas atitudes, são muitas vezes pequenas atitudes, que vão mudando a nossa trajetória, vão nos dando um entendimento.
Está entendendo? Amém, gente? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu beber uma água aqui. Outro ponto aqui. Ele nos amou primeiro. Eu gosto disso aqui. Sabe? Às vezes nós pensamos que nós somos, de uma certa forma, até uma prepotência da nossa parte. Eu escolhi Deus. Eu decidi. Não. A Bíblia fala que Ele nos amou primeiro. Olha só aqui o texto de João, capítulo 4. Vamos ler, acompanha comigo aí no telão, do verso 15 ao verso 19. 1 João, capítulo 4, verso 15 ao verso 19, diz assim: se alguém confessar publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Então, o nosso amor para com Deus, ele é um reflexo daquele amor que nós recebemos. Porque Ele nos amou primeiro. Isso expressa um feedback que nós damos para Deus do amor que nós recebemos da parte de Deus. E esse amor que nós recebemos de Deus é um amor que ele não é só para nós, mas é um amor que ele tem que transbordar para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. É um amor que tem que transbordar, que as pessoas precisam olhar para nós e ver Jesus, e ver Deus em nós, ver o agir do Espírito Santo. Aí vai ver uma transformação e vai ver decisões que são tomadas, porque, deixa eu falar para você aqui, seguir os passos de Jesus, você vai seguir passos que são incomum nessa terra. Por exemplo, Jesus fala assim que se alguém te obrigar a andar 1 milha, anda 2. Se alguém bater na tua face direita, dá a outra, né? Então, olha só, são coisas incomuns, mas é necessário nós tomarmos essa decisão. E são essas decisões, esse espaço, você fazendo no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua faculdade, aonde quer que você esteja, você vai expressar o amor de Deus. Você vai mostrar que você está cheio de algo que é muito incomum, né? Então, não tem a ver conosco, tem a ver com Deus em nós, né? É somente pela graça de Deus que nós somos banhados com esse amor. Mas, como eu falei, Deus quer que esse amor ele transborde, ele seja repartido, né? Ele seja algo que realmente seja repartido no meio de todos. Isso faz a diferença, porque Ele nos amou com propósito. Ele nos amou para que nós também pudéssemos amar ao próximo. E esses passos de amar a Jesus também, a Bíblia fala que aquele que me ama também ama o seu irmão, né? Então, quando nós entendemos isso, nós vivemos debaixo de uma dimensão diferenciada, uma dimensão extraordinária. Você vai expressar algo sobrenatural. Você vai expressar o próprio Deus. Sabe, querido, eu creio que Deus não vai obrigar você a fazer isso, mas isso tem que ser de uma forma muito natural. Agora, como é que pode ser de uma forma natural? Somente nós praticando esse passo dia a dia, no nosso cotidiano, você expressando, começa dentro da sua casa, aonde você vai. Eu sei que existem muitas situações que às vezes nos tira do sério, mas talvez seja ali que Deus está nos provando, está nos dando uma oportunidade de expressar.
Ah, pastor, mas eu falho muito. Eu também reconheço. Mas nós temos que primeiro reconhecer e depois tentar corrigir esse erro, né? Esse erro, porque certamente, gente, se nós, como igreja, procurarmos aprender com Jesus esse passo, seguir esse passo, nós vamos edificar essa igreja, a igreja do Senhor Jesus aqui na terra. Nós vamos mostrar que existe um Deus maravilhoso, um Deus amoroso, que se importa com as pessoas, que ama as pessoas e que quer tirar ela daquela situação, daquela vida. Sabe, hoje eu estava ouvindo o pastor Eibe ministrar no Tadel, lá em São Paulo, estava assistindo lá em casa. Ele fala que o evangelho é isso, é mostrar para a pessoa que Deus ama aquela pessoa e não só que quer dar uma salvação para ela. Claro, o evangelho, o principal benefício é a salvação da vida eterna, mas Deus quer mostrar, que através da salvação também fazer com que aquela pessoa saia daquela vida miserável, daquela vida de pobreza, daquela vida onde não consegue vencer certos pecados, daquela vida sabe, toda errada. O evangelho, ele traz isso, essa renovação, essa transformação. E nós, como igreja, temos esse papel importante, essa responsabilidade. E aí volta lá o que Paulo diz, porque Paulo está chamando essa responsabilidade de sermos imitadores de Jesus. Ou seja, ser imitador de Jesus é um agente de transformação. A igreja ser um agente de transformação, é transformar a vida, fazer com que essa pessoa saia do lamaçal do pecado e venha para a maravilhosa luz de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. E eu quero terminar hoje, né? Hoje eu não vou estar terminando a série, hoje é a segunda parte. Nós vamos ter mais uma parte para encerrar essa série aqui no Espaço de Jesus. Mas o último ponto de hoje é: Ele nos chamou. Gente, às vezes eu fico refletindo sobre isso. Olha só, esse Deus tão poderoso, maravilhoso, que pode fazer tudo o que Ele quiser. Mas Ele nos chamou. Ele te chamou para fazer parte de algo poderoso, algo maravilhoso. João capítulo 15, verso 16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e dar fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhe conceda o que pedirem em meu nome. Olha o texto falando aqui, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. Gente, eu não sei como você vê isso, mas eu vejo isso como algo tão profundo. Deus, Ele me escolheu. Porque eu sou importante? Não. Porque Ele é amor. Porque Ele é importante. Ele tem que ser o centro. Se Ele me escolheu e Ele me ama, então esse Senhor Jesus, Ele é o meu ídolo, Ele é o meu modelo, é Ele que eu quero seguir. Porque Ele tem algo para a minha vida. Jesus veio para um propósito. Jesus veio com uma missão, né? E eu creio que o que Deus está fazendo e que vai fazer através da sua igreja é algo poderoso, algo maravilhoso. Agora, nós como igreja, nós temos a nossa responsabilidade. Nós não podemos refletir Jesus seguindo os nossos próprios passos. Nós não podemos mostrar Jesus seguindo as nossas próprias decisões, as nossas próprias filosofias, as nossas próprias vontades. Às vezes nós queremos seguir Jesus, mas da nossa maneira, do nosso jeito, mas não é assim. Existe um caminho, existe um modelo, e esse modelo é Jesus. Esse modelo é Jesus. Volto lá ao texto que Pedro fala, o texto que nós lemos aqui, de 1 Pedro capítulo 2. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhe exemplo, para que sigam os seus passos. Esse é o passo. Seguir Jesus. Essa é a direção. Esse é o caminho. Então, Ele nos chamou. Ele chamou os seus discípulos. Ele chamou a sua igreja. Ele chamou
eu e você para seguir os passos. Porque Ele nos ama. Porque Ele tem um propósito. Porque Ele tem algo para a nossa vida. Colossenses capítulo 1, verso 12 a 14 diz: dando graças ao Pai, que nos tornou digno de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, do seu amado, em que temos a redenção, a saber, o perdão de pecado. Paulo está falando aqui aos Colossenses que Ele nos resgatou, Ele nos transportou do reino das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor, para que nós fôssemos perdoados dos nossos pecados e pudéssemos refletir a glória de Jesus, a glória de Deus. Sabe, queridos, eu creio que o Evangelho não é complicado. Nós que muitas vezes complicamos. Nós que muitas vezes queremos colocar nossas filosofias, nossas teologias, os nossos querer, as nossas vontades. Mas o apóstolo Paulo, ele nos ensina muitas coisas. E essas que nós estamos falando aqui, que imitar Jesus, seguir o modelo de Jesus. Eu sei que às vezes parece muito difícil, mas começa por decisões pequenas na nossa vida. Começa por uma avaliação dos nossos passos. Quais são os passos que eu estou tomando? Qual é a direção que eu estou caminhando? A direção que eu estou caminhando é uma direção onde agrada muito mais a mim do que a Deus? Ou agrada 100% a Deus? Então são situações que nós precisamos refletir como igreja. Porque seguir os passos de Jesus, eu sei, eu reconheço, não é muito fácil. Porque nós vamos ter que abrir mão de muita coisa, assim como Ele abriu mão. Mas, quando você abre mão para Ele, a recompensa vem dEle. E nós temos aprendido que nós não damos conta de ganhar a Deus no dar. Aquilo que você dá para Deus, você recebe muito mais de Deus. Isso é uma barganha? Não. Isso é apenas um resultado de expressão de honra, de amor, de gratidão a Deus. Então hoje eu quero terminar te deixando uma outra pergunta, que é para você refletir essa semana. Em seu lugar, em seus passos, nos seus passos, no seu lugar, o que Jesus faria? Né? Vamos refletir um pouco sobre isso? Quando você tomar uma decisão, você para, pensa, o que Jesus faria aqui? Porque às vezes nós sabemos como Jesus faria, mas no seu lugar, tipo, para aí, se Jesus agora tivesse que tomar essa decisão que eu tenho que tomar aqui, o que Ele faria? Isso é mais confrontador. Porque o que fazer, muitas vezes nós sabemos. A maioria das coisas nós sabemos o que fazer. Mas quando nós colocamos Jesus no nosso lugar, agora, essa decisão que eu vou tomar, se Jesus estivesse aqui, será que Ele tomaria a decisão que eu quero tomar? Vamos refletir sobre isso? Fica em pé em nome de Jesus.